comente, compartilhe a nossa transmissão e participe também pelo WhatsApp, 973350038, 973350038 é o número. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, quarta-feira, como você sabe, o nosso espaço aqui dedicado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, então nós vamos apresentar a partir de agora os nossos especialistas para essa conversa de hoje. Dr. Ricardo Santos de Oliveira, neurocirurgião pediátrico, professor livre-docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Doutor Ricardo, como está? Tudo bem em Ribeirão Preto? Doutor Ricardo Oliveira? Tá bem. Problemas com a conexão do doutor Ricardo Oliveira, não sei se escuta a gente. Tá me ouvindo? Vamos seguir. Tá me ouvindo? Sim, doutor. Sim, doutor, tudo bem? Bom, boa tarde já a todos, né? É um prazer estarmos aqui, podemos compartilhar sobre esse assunto tão interessante aí com um grupo de renomado aí, especialistas. Estou à disposição, Mauro. Doutor Ricardo, a gente só está com o seu áudio, a gente está sem a imagem aqui, importante. Vamos combinar o seguinte, você pode sair da conexão, entrar novamente, a gente vai acompanhar aqui se vai restaurar a sua conexão. Estava tudo bem até agora, de repente ficou só o seu áudio, tá bom? Peço essa gentileza. Vamos seguir aqui com a apresentação dos nossos especialistas. Dr. Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Doutor Enio, tudo bem? Como vai? Tudo bem, um grande prazer estar com você de novo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um grande prazer estar novamente no Gente que Fala. Obrigado pela presença, pela colaboração mais uma vez com a gente, doutor Enio. Também com o nosso time aqui de especialistas, a Rita Novaes, ela é nutricionista, especialista em tratamento integrativo de patologias, fitoterapia esportiva e gestacional, controle de peso e terapia quântica. Tudo bem, Rita Novaes? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Aí vamos participar da nossa conversa aqui. Isso, da nossa conversa. Está em São Paulo, Rita? Sim, São Paulo. Muito bem. O doutor Ricardo em Ribeirão Preto, o doutor Enio e a Rita em São Paulo, e em Franca, também interior de São Paulo, o doutor Wilson Cunha Júnior, médico endocrinologista, responsável técnico e gestor médico do laboratório Sabin. Dr. Wilson é professor de clínica médica e endocrinologia da Unifran e também da Unifacef em Franca. Tudo bem, Dr. Wilson? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos colegas participantes. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar de programa tão renomado e poder ajudar aí a transmitir informações para todos os ouvintes. Muito obrigado pela presença, pela colaboração com a gente. Vamos aqui, 12:03, para o nosso primeiro assunto. Uma boa notícia, uma boa situação aqui para a gente tratar da pandemia. Olha, as taxas de transmissão da Covid-19 e de internações pela doença estão em queda desde o início de fevereiro no estado de São Paulo, segundo a Infotracker. É uma plataforma de dados da USP e da Unesp. A redução dos casos e das hospitalizações ocorrem após a onda causada pela variante Ômicron, que fez os índices de testes positivos, internações e mortes voltarem a subir rapidamente desde o fim do ano passado. Só que especialistas, dizem que o momento é de cautela, segue assim, pois os dados de vacinação e de transmissão variam muito conforme a região. Afinal de contas, temos um estado muito grande, são 645 municípios, uma extensão territorial bastante grande. Doutor Wilson, seu olhar sobre esses números, como é que o senhor avalia? Eu vejo com bastante cautela ainda, Mauro, porque eu sou intensivista também, eu trabalho em terapia intensiva durante 39 anos, me afastando no fim do ano passado, e tenho 2 filhos intensivistas, um em São Paulo, outro aqui em Franca. E nós estamos muito preocupados, porque apesar de que há uma diminuição aí de transmissão, mas pessoas ainda não estão se cuidando como deveriam, e ainda tem pessoas que estão adquirindo a forma e complicando, né? Então, eu acho que ainda não é hora de abaixar a guarda, nós temos que continuar tomando cuidado, nos resguardando, evitando aglomerações e também tomando todos os cuidados de
lavar as mãos, cuidado com álcool, máscara, né? Porque a pandemia ainda não está sob controle, né? E devido às mutações que podem acontecer, a gente não sabe ainda o que está para vir no futuro. Há um bom início de caminho com a diminuição de internações, mas ainda existem internações graves e ainda estão ocorrendo óbitos. Então, vamos manter a cautela. É justamente o que eu destaquei aqui na nota, a questão da cautela. Os dados de vacinação e de transmissão variam muito conforme a região. Já que a gente está com essa oportunidade com o senhor, aí em Franca, qual que é a situação dos hospitais onde o senhor atua? Eu atuo em hospital público, né, que é a Santa Casa. Nós já chegamos a ter no pico, ano passado, 82 leitos de CTI e mesmo assim faltava vagas. Hoje nós estamos com 32 leitos, né, sendo 5 crianças, 27 de adultos, e no dia de hoje temos 20 pacientes internados na rede SUS, ainda tem 7 vagas disponíveis. É mais confortável do que já foi no pico do ano passado. Na rede particular, temos hoje 13 leitos, né, sendo 10 ocupados. Só que na rede particular, eu trabalho em um dos hospitais, no outro não. Esse número de leitos é flexível. Pode ser aumentado leitos de acordo com a necessidade. Então, no Hospital da Unimed, a gente tem aí hoje disponível 13 leitos de CTI, mas pode ir para 20, 25, 30, de acordo com a necessidade. Então, por enquanto, no momento, ainda está confortável, mas se não continuarmos tendo os cuidados e tomando as medidas, pode realmente aumentar o número de internações, né? E isso voltar a ter um estrangulamento igual nós tivemos ano passado para necessidade de vagas em unidade de terapia intensiva. Doutor Ricardo Oliveira, acho que está tudo bem com a sua conexão agora, para a gente repercutir também as taxas de transmissão da Covid-19, de internações pela doença, em queda desde o início de fevereiro no estado de São Paulo, e essa necessidade da cautela, né, em relação à transmissão, dados de vacinação, porque isso tudo varia muito conforme a região. Você está em Ribeirão Preto, qual que é a situação nos hospitais por aí? E como é que a população tem atuado? Destacamos aqui sempre a necessidade de não baixar a guarda, sempre mantendo aí os protocolos necessários para evitar a contaminação. Correto, Mauro. Bom, antes de mais nada, agora uma boa tarde aí, né? Todos estão me vendo. Eu tive um problema aqui com a conexão, eu estou falando no hospital, eu estava operando, então é ao vivo mesmo a nossa conversa. É assim mesmo. É assim mesmo. Bom, aqui em Ribeirão Preto, a vacinação segue numa linha bem interessante. A gente é uma cidade que as pessoas têm procurado a vacinação, então a gente tem atingido números bastante altos de vacinação, tanto... Doutor Ricardo Oliveira, mais uma vez, problemas aí com a sua conexão. Não sei se nos ouve, a gente já não te ouve mais, imagem congelada, travada e o seu áudio parou. Doutor Enio, vamos seguindo enquanto a gente tenta restabelecer aqui o doutor Ricardo. Suas observações sobre esse cenário agora da Covid no estado de São Paulo, doutor Enio. Claro, Paulo, a gente nunca erra em indicar cautela. E o momento é de cautela. Nós vivemos uma situação terrível, com várias perdas de vida, né? Então, cada vez que a gente indica cuidados, a gente pode estar poupando vidas. Realmente, a característica dessas viroses epidêmicas é justamente cada vez ficando mais, se propagando com mais facilidade, muito embora a agressividade dos vírus tenda a diminuir, que os vírus menos agressivos propagam mais, mas a tendência é tendo mais casos, a gente corre o risco de novas infecções que podem ser graves, dependendo muito da situação de saúde do paciente. Nessa pandemia, a gente aprendeu muito sobre imunologia, pacientes que a gente esperava que tivessem uma boa evolução não tiveram, pacientes que a gente esperava, às vezes, tivessem uma evolução ruim, conseguiram superar o vírus, né? Então, a gente aprendeu muito. Cada vez que a gente acha que a gente sabe como esse vírus surpreende, como esse vírus atua, ele vai nos causar uma surpresa, uma diferença, uma evolução inesperada. Então, cautela é realmente a palavra-chave. E o coronavírus sempre surpreende, não é, doutor Enio? Desde o começo, a gente observa que não existe padrão. Em cada paciente infectado, o vírus
age de uma determinada maneira. E, de acordo com o surgimento das variantes, idem, né? Realmente, nós tivemos pacientes que contraíram mais de uma vez, então muita gente acha que já pegou, está imune, não é real. É importante a vacinação, a gente aproveita a oportunidade para frisar a importância da vacinação. É uma coisa que eu tenho repetido bastante, né? A vacina tem seus riscos? Pode até ter, mas se a gente chega a um hospital e fala o seguinte, olha, eu estou tendo um efeito colateral, tomei a vacina e quero tratar o meu efeito colateral, você é bem visto. Se a pessoa não toma a vacina e chega doente, olha, eu não tomei a vacina e estou doente. É uma coisa que realmente é um atendimento prejudicado. A gente sabe que aquilo está acontecendo por uma falha de alguma coisa que deveria ter sido feita. Então, a indicação que eu dou é todo mundo se vacinar. Isso contém muito a evolução desse vírus. Rita Novaes, o seu olhar sobre esse cenário da Covid agora no estado de São Paulo? Assim, a questão acabou no Covid, que ela também faça essa questão dos cuidados, que ela também fique em casa, porque por mais que o teste dela dê negativo, e se ela tiver contato com outras pessoas, ela pode transmitir. Então, nós precisamos ter muita cautela aí, porque senão nós, ao invés de regredir esses casos de Covid, nós vamos começar numa outra onda novamente. Então, temos que nos cuidar bastante. 12:12 agora, não temos ainda a reconexão aqui, deixa eu verificar, do nosso doutor Ricardo Oliveira, lá de Ribeirão Preto, mas era importante ouvir a opinião dele sobre esse cenário, ele estava falando, tivemos este problema, mas vamos seguir aqui, e aí na volta a gente retoma este tema com ele. Doutor Enio, vamos falar sobre o seguinte, a participação no Big Brother Brasil, da modelo Natália Deodato, 22 anos de idade, que sofre de lúpus, traz esse tema à discussão, o tema do lúpus, né? Uma doença crônica de origem autoimune que causa inflamação e dor. Existem dois tipos dessa patologia, o cutâneo, que afeta apenas a pele, e o sistêmico, que agride também outros órgãos. E a doença provoca febre, emagrecimento, fraqueza e desânimo, além dos sintomas específicos de cada órgão atingido. É importante quando o tema acaba vindo à tona, especialmente nessa situação, a partir de um programa de amplificação muito grande, amplificação nacional. O que é o lúpus? Qual é a prevalência dessa doença no Brasil, doutor Enio? Lúpus é uma doença grave das doenças reumatológicas, é uma das doenças mais graves, das doenças autoimunes. Ele é um exemplo de autoimunidade. A prevalência, embora não se saiba exatamente, porque o Brasil é um país muito grande e nem em todo lugar nós temos dados, mas a gente sabe que ela é alta, muitas vezes subdiagnosticada. Tem pessoas que passam a vida achando que tem alguma forma de reumatismo, alguma coisa, e tem lúpus. Uma das características mais impressionantes que levam à sessão de diagnóstico é o eritema em asa de borboleta, que é uma lesão por fotossensibilidade que aparece no rosto, né? Mas as dores articulares, os problemas renais, pulmonares e, inclusive, do sistema nervoso central causados pelo lúpus são bastante importantes. A palavra lúpus é lobo, né? Então, o caso do lúpus é um caso que nosso sistema imunológico acaba sendo o nosso lobo. Ele acaba nos mordendo. Então, o tratamento é feito com drogas que controlam o sistema imunológico, que suprimem a ação dele, mas isso também diminui a nossa defesa contra infecções, contra viroses. Então, o uso de imunossupressores, que é necessário no tratamento do lúpus, muitas vezes deixa o paciente sujeito a outras infecções. Mas é uma doença hoje bastante controlável e que o paciente pode ter uma qualidade de vida a muito longo prazo. O fato de não ter cura é por se tratar de uma doença autoimune. O autoimune é quando as nossas células de defesa passam a atacar o próprio organismo. Elas têm que defender, mas, na verdade, fazem a função contrária. Exato. É isso? Como se fosse um cão de guarda que morde o dono. Se a gente ceda muito o animal, ele não protege. Se a gente deixa ele acordado, ele ataca o dono. Então, a gente pega o jeito. Hoje, existem grandes esperanças no uso dos imunobiológicos. São anticorpos anti-anticorpos, ou seja, são anticorpos que são produzidos ou biologicamente ou em laboratório, né? De certa forma também biologicamente, que vão atuar contra esses autoanticorpos. A gente vai tentar destruir esses autoanticorpos que o paciente portador de lúpus produz, né?
são tratamentos relativamente caros, né? Relativamente não, caros mesmo, né? Mas à disposição, muitas vezes com o auxílio da rede pública, e consegue um controle bastante eficiente. Não vamos falar em cura, mas a gente consegue um controle bem eficiente e prolongado. Destaquei aqui na nossa nota de abertura sobre esse tema a modelo Natália Deodato, 22 anos de idade, que sofre de lúpus e ela é participante do Big Brother Brasil. Ela também tem vitiligo, doutor Enio. Uma coisa leva a outra ou não necessariamente? Qual que é Claro, não conhece o quadro dela, mas qual que geralmente é a situação? Ela é uma coincidência ter as duas doenças? Não diria que é uma coincidência. As doenças autoimunes são causadas por um mau funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, todas as pessoas podem produzir anticorpos, autoanticorpos. Uns vão ter sintomas, outros não vão ter. O vitiligo também é uma doença autoimune, assim como algumas formas de asma, como algumas formas de diabetes, doenças autoimunes. E elas podem coexistir. Geralmente, quem tem propensão à autoimunidade pode ter mais de uma doença autoimune. Inclusive, doutor Enio Zima, nós estamos no Fevereiro Roxo, é um mês a conscientização, chamar a atenção essas duas doenças, o lúpus e o vitiligo. A sociedade tem as devidas informações a respeito disso. O senhor destacou em relação ao lúpus, muita gente sente dores reumáticas e não sabem exatamente que doença tem. Ou pela falta do acesso ao profissional médico, ou porque não acertam mesmo no diagnóstico. Quem é o profissional? O que as pessoas, o que a sociedade precisa saber a respeito dos sintomas para procurar o profissional correto? Interessante, porque hoje a principal fonte de busca de ajuda é a internet. E tem sido muito criticado o uso da internet pelo paciente, etc. Mas a internet é um meio muito interessante, muito eficiente, desde que a pessoa saiba o que procurar. Então, realmente, o ideal é que ela procure as informações das sociedades médicas, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia, da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Esses são os principais, inclusive na de nefrologia também, o lúpus ataca muito os rins, né? Então, são fontes de informação confiável, tem realmente muita informação bastante interessante. Então, eu digo, quer procurar? Procura. Procura uma fonte boa, uma fonte de universidade, da Universidade de São Paulo, da Unifesp. Tem muitas informações bastante interessantes e realmente são filtradas, não vai encontrar uma coisa promocional. Nos blogs, nas informações de colegas médicos, etc., também dá, mas tem que se filtrar, porque realmente tem muita informação mal conduzida nesse meio e que pode prejudicar. Doutor Wilson, como é que a endocrinologia observa essa doença, o lúpus, uma vez que ela afeta órgãos? Isso vai certamente alterar parâmetros de funcionamento desses órgãos, vai alterar aqueles exames, né, que geralmente a gente faz quando procura um endocrinologista para saber como é que estão as coisas, né? Mauro, com relação, como o colega Enio já pontuou, não existe uma causa-dependência. Existem associações. Existem pacientes que têm lúpus, tem uma maior prevalência de tireoidite autoimune, que também é uma doença autoimune, como tem o de vitiligo, né? Então, qualquer paciente que tem uma doença autoimune, ele pode ter outras, inclusive endocrinológicas. Sim, tentando rapidamente, uma doença autoimune, né? A gente tem, imagine que a gente tem lá na fronteira do Brasil com qualquer país, nós temos lá nossos soldados, alguém quer invadir o país, os nossos soldados estão ali para nos defender. Nosso organismo tem os soldados, que são os anticorpos. Quando micro-organismos querem nos invadir, eles vão nos defender. Há uma disfunção, uma desregulação desse sistema, que eles acham que estruturas da própria pessoa não são delas. Vou te dar um exemplo na tireoidite autoimune, que é uma doença comum na endocrinologia. O paciente tem
uma enzima que chama peroxidase, que é importante para fazer o hormônio. O organismo acha que esse hormônio não é dela, cria anticorpos que vão lá e para destruir esse hormônio. Nisso ele gera uma reação inflamatória, uma fibrose destrói aquele órgão para de funcionar e leva a um hipotiroidismo. Então é assim que funciona a maioria das doenças autoimunes, né? A endocrinologia não tem, o lúpus não causa nenhuma doença endócrina, mas existe muitas doenças endócrinas que são associadas igual tem lúpus, igual você tem pessoas que têm lúpus que pode ter também diabetes, como o doutor Enio falou, pode ter tireoidite e várias outras patologias, né? Aí, em termos de exames laboratoriais, você vai ter que fazer de acordo com a doença que você estiver pesquisando, seja de diabetes, de tireoide, de lúpus, né? São exames específicos para cada patologia aí, né? Então, o que chega na sua área a respeito desse tema com pacientes? Eu trabalho bastante com doença autoimune, só que minha abordagem é totalmente diferente pela minha especialidade. Claro. Eu trabalho muito verificando os alimentos que causam as sensibilidades alimentares, verifico tanto RASH como IG com IgG. Eu trato muito da questão da microbiota, tem bastante trabalho científico falando que na flora intestinal não você tem uma descompensação do sistema imunológico do paciente. E trabalho também, como eu faço a verificação dos alimentos, que a pessoa pode ter uma sensibilidade alimentar, eu solicito exame, tem exames específicos para isso, eu vou acabando adaptando a esse plano alimentar da pessoa, porque alguma proteína na qual ela está consumindo, ela não consegue digerir da forma adequada por vários motivos, esse alimento apresentado como corpo estranho, ele pode prejudicar mais ainda essa questão da doença autoimune. O que é muito importante, como a grande maioria dos pacientes não tem um processo digestivo adequado, eu tenho que equilibrar esse processo digestivo, também equilíbrio nutricional, alimentação e também suplementação para que eu dê apoio aos médicos na questão do tratamento que eles já estão fazendo. Então, a partir dele, eles vão fazer medicação, toda a questão da abordagem médica, eu vou fazer toda a abordagem nutricional para que o paciente ele consiga ter uma resposta melhor ao tratamento. Não existe patologia se não tiver carência nutricional. Muitas vezes, esses pacientes com doenças autoimunes, eles têm várias carências nutricionais, porque eles não conseguem absorver os alimentos ou até mesmo as vitaminas, não conseguem ser sintetizadas e absorvidas pelo corpo. Meio-dia e 23 agora, doutor Ricardo Oliveira, que já está com a gente novamente. Vamos testar aqui a sua conexão. Doutor Ricardo Oliveira, que está em Ribeirão Preto, dentro do Hospital São Lucas, não é isso, doutor Ricardo? Isso. Acabou de sair de uma cirurgia e aí bem? Encontrando o melhor posicionamento aí para a nossa conexão. Agora estamos ouvindo bem. Está me ouvindo bem, doutor? Está me ouvindo bem, irmão? Sim, sim. Vamos aqui ao seu assunto aqui exatamente, que é o seguinte: embora mais comum em adultos, os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, né, também ocorrem com crianças. A incidência estimada é de 1 a 6 casos a cada 100 mil crianças por ano, mas esse índice sobe para 1 a cada 3.500 no período perinatal. As causas são muito variadas e o mais importante é o rápido socorro. O senhor tem uma palavra, uma definição, né, para detectar os sinais do AVC, não é, doutor Ricardo? Que palavra é essa? Sim, Mauro, a palavra a gente define como o SAMU, né? Que é o S, o A, o M e a letra U, que são palavras de rápido entendimento e que faz menção a sinais e sintomas relacionados ao AVC. Então, são palavras fáceis de compreensão aí. Vocês estavam comentando a respeito das doenças imunológicas. E vamos no às palavras. AVC também... Vamos às palavras, doutor Ricardo. S de sorriso, A de abraço, M de mensagem, U de urgente. Sim. Como entender cada uma dessas palavras no meio de uma ocorrência, no meio de um evento? Sim, por exemplo, quando o paciente tem um AVC, ele geralmente pode apresentar um sinal motor. Então, se ele fica, por exemplo, com o braço mais fraco ou com a mão mais fraca, ou a mão e a perna, por exemplo, metade do corpo, é um sinal motor de fraqueza
que pode estar ocorrendo por uma determinada área no cérebro. Outro ponto importante, vem a questão do sorriso, é que quando tem um AVC, geralmente a pessoa pode ter uma fraqueza de um lado da face. E com isso, o sorriso ele não se completa, ele fica sem metade, ele fica com uma paralisia facial. Daí vem a letra S de sorriso. O movimento da letra M é a outra aspecto importante é a questão do nível de consciência, ou seja, quando o paciente começa a ter algum grau de dificuldade de compreensão ou de verbalização, quer dizer, ele tem a dificuldade para verbalizar. Então, são sinais bastante claros de que o paciente pode ter tido um evento caracterizado como acidente vascular cerebral. E o de urgente? O de urgente é porque quanto mais rápido o paciente conseguir chegar preparado, maior a chance que ele tem de, caso da forma obstrutiva, ou seja, que existe um êmbolo ou um trombo que bloqueou uma artéria, há uma maior chance dessa desobstrução ser realizada no ambiente hospitalar. Então, o U de urgência é que realmente é como um infarto do miocárdio. O AVC cerebral, quanto mais rápido ele for atendido, maior a chance do paciente ter uma recuperação daquele quadro neurológico. Agora, esses sintomas que são observados nos pacientes que estão ali no meio de uma ocorrência de acidente vascular cerebral, o sorriso que não se completa, a fraqueza dos movimentos de um lado do corpo, enfim. Isso também vale para as crianças. A gente está falando aqui desse aspecto, né, que os acidentes vasculares cerebrais também ocorrem com crianças. Ocorrem. Eles são mais raros, como você pontuou, em relação à epidemiologia, mas, então, nós temos em cerca de 1 a 6 casos para cada 100 mil crianças, na faixa etária aí de acima de 2 anos, e nos neonatos, ou seja, até o 28º dia de vida, a gente tem uma incidência um pouco maior, porque nessa faixa etária nós temos a predominância da prematuridade e uma maior incidência de AVCs do tipo hemorrágico em neonatos. Pois bem, os sinais e sintomas que nós acabamos de enumerá-los, eles também podem apresentar ou podem ser evidenciados na população pediátrica. Às vezes, o diagnóstico não é tão simples como num paciente adulto, como, por exemplo, no adulto está bem, de repente ele perde a movimentação de um lado do corpo e as pessoas têm noção de que aquilo pode ser relacionado a um AVC. Na criança, principalmente no lactente, abaixo de 2 anos, esses sinais muitas vezes não são tão simples de se observar. Sim. Sim. Uma outra questão, existem 2 tipos de acidente vascular cerebral, o hemorrágico e o isquêmico. É importante a gente esclarecer as diferenças para a nossa audiência e se os 2 casos se aplicam às crianças. Nos ouve, doutor? Correto. Correto, sim, ouço. Existe o acidente vascular cerebral, o que popularmente as pessoas chamam de derrame cerebral, nós identificamos como um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, ou seja, aquele onde há o extravasamento de sangue numa área do cérebro. E o outro é o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, ou seja, relacionado geralmente a uma obstrução de uma artéria que leva, lembrando que a artéria é o vaso que leva oxigênio para os tecidos. Então, tanto a ruptura desse vaso quanto a obstrução levam a um tipo de acidente vascular cerebral, do tipo isquêmico, quando é obstrução, ou do tipo hemorrágico, quando há o extravasamento de sangue. E ele, sim, ele pode ocorrer tanto em crianças como em adultos.
Muito bem. Meio-dia, você estava com alguma observação em relação ao nosso tema anterior? Ficou prejudicado por causa da queda da sua conexão. Você quer esclarecer alguma informação a mais? Por favor, doutor Ricardo. Sim. Dois pontos aí. Eu estava comentando a respeito da questão da Covid, mas a Covid também, a infecção viral, é uma das causas, tanto em adulto quanto em crianças, de acidente vascular cerebral. Hoje nós sabemos bem que existem duas particularidades. Uma pode ser a própria invasão do vírus no sistema nervoso central, provocando lesões e, por si, a maior chance de um acidente vascular cerebral, ou as complicações relacionadas à COVID, entre elas as complicações relacionadas à coagulação, que podem também ser um motivo de acidente vascular cerebral. E os colegas comentaram as doenças imunológicas. Elas também podem, as doenças imunológicas, entre elas a vasculite, em alguns tipos, até mesmo o lúpus, também podem ser causas de acidente vascular cerebral, principalmente na população pediátrica. Só para pontuar, aqui nessa semana nós tivemos um caso de COVID com um acidente vascular cerebral hemorrágico numa jovem de 33 anos. Então, realmente é uma patologia que pode ocorrer na infecção do coronavírus. Faltando 28 minutos para 1 da tarde, esse é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Uma parada breve, pessoal, é bem rápido o intervalo com a mensagem do nosso apoiador, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre aqui nesse espaço os assuntos voltados para a saúde, o bem-estar e o comportamento. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e você também nos acompanha pelas imagens das redes sociais. Mais um assunto por aqui, para os nossos especialistas analisados pelo jornal PLOS Medicine, criou um modelo do que poderia acontecer com a longevidade de um homem ou de uma mulher que substituísse uma dieta típica ocidental, focada em carne vermelha e alimentos processados, por uma dieta otimizada. O que é isso? Baseada na substituição desses produtos por frutas, vegetais, legumes, grãos integrais, nozes e sementes. O resultado, especialmente se a pessoa for jovem, seria um acréscimo de até 13 anos de vida. Dr. Wilson Cunha Júnior, tem tudo a ver com a nossa realidade aqui, a nossa alimentação que precisa ser bem observada agora com essa novidade aqui, publicada pelo PLOS Medicine. Mauro, realmente é um trabalho que é uma meta-análise, né? Um trabalho com um grande número de pessoas, né, que foram observadas. Então, isso é um trabalho que tem um peso importante, né? E a gente sempre soube, né, que a quantidade de alimentos, né, é um fator muito determinante para que você tenha um aumento de peso e que acabe evoluindo para uma obesidade, uma síndrome metabólica, e que, a partir daí, ocorra um grande número de patologias que podem diminuir a vida, né, e causar várias doenças, alterando a qualidade de vida. Diabetes, hipertensão, dislipidemia, infarto, vários tipos de cânceres, assim por diante, alterações de coluna, joelho. Esse trabalho mostra mostra principalmente o tipo de alimento, a qualidade de alimentos, né? E é um trabalho que mostra, né, que se você fizer essa mudança, essa adaptação de vida
né? A partir dos 20 anos, você tem um ganho de vida de 10 anos aí para mulheres e cerca de 13 anos para homem. Se você fizer a dieta, não a dieta ideal que eles chamam, mas uma dieta otimizada, que seria um meio termo entre a dieta ideal e a dieta que a gente tem aqui no Ocidente, né? A partir dos 60 anos, você teria também um ganho de vida importante, cerca aí de 8%, 9% para as mulheres e 10% para os homens. E mesmo acima dos 80 anos, com essa dieta, você teria também um aumento, né, de sobrevida. Então, eu acho que é importantíssimo, né? A colega Rita está aí também, tem uma experiência grande nessa parte nutricional. É importante realmente forçar para a gente, mostrar para que a gente se empenhe cada vez mais, nós como médicos, independente da especialidade, eu como endócrino, ela como nutricionista, que realmente a qualidade e a quantidade de alimentos é fundamental para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? Com menos doenças e que tenha uma longevidade maior. Da mesma maneira que a atividade física. A atividade física já tem trabalhos importantes mostrando que uma atividade física regular, principalmente quando você começa jovem, né, você também tem um ganho, né, um ganho de vida aí, um aumento de longevidade. Então, eu acho que é um trabalho importantíssimo e que aumenta muito a nossa responsabilidade no empenho para conseguir convencer as pessoas na mudança de estilo de vida, seja de hábito alimentar e de prática de atividade física. Só que isso geralmente é uma coisa muito difícil, porque mudar estilo de vida, hábitos, não se muda da noite para o dia, né? Tem pessoas que procuram, que fazem 10, 20, 30 anos que têm um hábito, ele não vai conseguir mudar 10, 20, 30 dias, né? Então, você tem que ter um preparo para auxiliá-lo, tanto tecnicamente como emocionalmente, e, se possível, até um trabalho, né, multidisciplinar, né, sendo endocrinologista, nutricionista, um psicólogo, né, um educador físico, para que você consiga um resultado mais adequado. Rita Novaes, o Dr. Wilson falou, ele destacou a palavra convencimento. Mais do que isso, né, mais do que convencimento, tem a questão, claro, da conscientização. Afinal, mudar uma alimentação não é fácil, e a alimentação é cultural, né? Como é que se lida com esse desafio a partir de um resultado bastante bacana dessa pesquisa que foi publicada? O paciente ele precisa saber qual o seu objetivo, porque ele vai precisar mudar estilo de vida. Que nem o doutor Lúcio comentou, precisa mudar vários pilares. E precisa ver qual o objetivo dele. Se realmente ele quiser, você vai auxiliando através de vários recursos, ele vai conseguir. Mas se é um paciente que ele não tem nenhum interesse em mudar, dificilmente ele vai fazer algum tipo de orientação que o profissional vai passar. Hoje eu trabalho bastante com a programação gestacional. Então, vem a mãe, vem o pai, né? Eu faço a detoxificação deles, equilíbrio nutricional, para que nós podemos gerar futuros seres humanos um pouco melhores, equilibrados nutricionalmente. Você já faz a introdução da alimentação da criança, do bebê, de uma forma mais correta, porque, como ele disse, mudar a alimentação de uma pessoa de 60, 70 anos, se ela não tiver um foco, se ela não tiver um objetivo, vai ser muito difícil. Mudar os hábitos, introduzir alguns vegetais, mesmo que seja alguns alimentos simples, algumas pessoas, como elas não tiveram hábito durante o seu processo da sua vida inteira, elas não vão conseguir, ou muitas vezes elas não vão querer. Então, você vai ter que fazer o trabalho de formiguinha, introduzindo os alimentos, dando até algumas opções de receitas para que aqueles alimentos sejam muitas vezes muito bem aceitos. Uma coisa que eu gosto de fazer muito na consulta é explicar aquele alimento, o que ele tem ali de nutriente, o que ele tem de importante, porque aí fica mais fácil a adesão do paciente. Então, fazer uma dieta anti-inflamatória vai ajudar bastante o paciente. Tudo depende se ele vai querer fazer ou não. Vamos passar aqui para um outro tema que é correlato, né, Rita? Que é o seguinte: além de nos deixar sem saber o que vestir, a alternância entre o frio e o calor tem efeitos também sobre o organismo, baixando a imunidade e elevando o risco de doenças. Para nos ajudar a enfrentar esses problemas, é preciso, claro, uma alimentação equilibrada que nos abasteça de minerais, vitaminas, aminoácidos, e uma dica sempre optar por refeições variadas e coloridas, mas o ideal é contar com a ajuda de um profissional que saiba indicar, ou que vai saber indicar, claro, os alimentos corretos para cada pessoa. Porque o ponto é esse, não é, Rita?
a gente fala em minerais, vitaminas, aminoácidos, o brasileiro médio não vai saber do que se trata, né? E como encontrar isso, em quais alimentos. Então, é mais um ponto de desafio a ser enfrentado, né? O que é mais importante é você deixar claro e avaliar o paciente. Muitas vezes ele pode estar até sobrepeso, mas ele é um paciente desnutrido, tanto magro como o gordinho. Então, assim, primeiro, avaliar através de exame se ele tem um aporte nutricional adequado. Então, você pode ter uma pessoa dentro do peso que ela é desnutrida. E aí você explicar aquele alimento, qual a finalidade e se ela está conseguindo absorver também, porque tem muito paciente que até ele se alimenta razoavelmente bem, mas ele não consegue absorver os alimentos, ele tem alguns processos digestivos que não ocorrem da forma adequada. Então, trabalhar em parceria com um paciente para entender se aquele plano que você está prescrevendo ele consegue financeiramente comprar e executar é muito importante. Não adianta prescrever também um alimento na qual é muito bom, só que se ele não tem condições financeiras para comprar, ou até mesmo ele não suporta aquele alimento. Então tem que ser uma coisa muito bem alinhada, muito bem conversada, porque senão ele não vai fazer. Tem vários desafios aí, né? Não é só a questão da conscientização, mas é poder fazer também, né? Todos os alimentos, todos esses alimentos alternativos são de um acesso mais difícil para a média da população. A questão do custo é importante, mas também hoje, com essa questão do pessoal estar trabalhando home office, tem muitas pessoas que não têm mais horário de almoço. Por quê? Porque é tanto trabalho que é imposto que ele não consegue nem preparar a sua alimentação, muito menos comprar. Quando entra, ele acaba entrando no aplicativo, muitas vezes as escolhas não são ideais. Então, trabalhar o aspecto comportamental é muito importante para que ele aprenda a fazer algumas escolhas. A gente sabe que lanche fast food as pessoas vão comer, mas tem uma incidência, a quantidade, a qualidade que ele pode, de repente, fazer uma escolha um pouco melhor. Doutor Ricardo Oliveira, que trabalha com a garotada, trabalha com a criançada, o seu desafio, não é, doutor? Porque as crianças, embora tenham essa capacidade de adaptação que nós não temos, muitas também resistem a determinados alimentos, porque preferem o doce, claro, são crianças, evidentemente, preferem as guloseimas, e aí é que a gente começa a ter problema para poder fazer um cardápio legal com elas. Aí aqueles alimentos saudáveis, eu não gosto disso, nem experimentou, né? Mas não gosta, não é, doutor? Esse é um tema muito interessante, né? Eu estava ouvindo com bastante atenção a doutora Rita, o doutor Wilson. A questão da alimentação, primeiro, o ponto que eu acho muito importante é a questão que nós vivemos, não só aqui no Brasil, mas nós sabemos, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, uma epidemia de sobrepeso e obesidade. Isso é cada vez mais presente na população. Um outro aspecto importante em relação à alimentação é a mudança progressiva de hábitos. Não adianta, às vezes, a pessoa querer aderir a uma dieta muito diferente do hábito alimentar que ela tem. Então, na minha opinião, o ideal é que as mudanças sejam feitas e introduzidas de forma progressiva. Alguns alimentos são verdadeiras bombas, como, por exemplo, os refrigerantes. Nós sabemos que tem um alto índice de açúcar nos refrigerantes e isso acaba levando uma série de problemas aí na população pediátrica, né? Então, e é importante que os responsáveis, né, no caso os pais, por exemplo, eu já vi pai e mãe dar mamadeira de refrigerante para a criança. É inconcebível isso. Então, eu acho que a educação vem realmente dos responsáveis para que as crianças também possam ter uma alimentação a mais saudável possível, né? Preferencialmente, aquela dieta que todos conhecemos, a dieta mediterrânea, aí, que é de longa data conhecida como tendo uma maior longevidade. Então, esses vilões aí a gente tem que ficar atento para tentar melhorar a nossa alimentação. Doutor Enio, passando para a sua área, quando desconfiar que determinado alimento está causando alergias? Normalmente, alguns alimentos são a bola da vez, né? Todo mundo está muito preocupado com o leite, com a alergia à proteína do leite, com intolerância à lactose, com o glúten também, é muito bola da vez, o trigo, mas realmente isso tem que ser muito bem estudado. Atualmente, os pediatras estão começando
a orientar desde cedo as mães, né? Eu acho que há uma preocupação bastante grande com isso. E, voltando àquela história, muitas vezes se pega informações por internet, isso não funciona nesse caso. Tem muita gente impondo ideias, muita gente espalhando ideias nem sempre bem aceitas. Normalmente, voltar a atenção às sociedades de nutrologia, às entidades bem estabelecidas, e não aos propagandistas que muitas vezes empurram ideias erradas, né? Eu acho que é bastante importante se ter alguns conceitos e se confirmar com um profissional, com um nutrólogo, com um nutricionista, com o próprio pediatra, com um clínico. Acho que as opiniões devem ser sempre gabaritadas, se fugir das informações duvidosas. Rita, é o seguinte, a gente vira e mexe, ouve falar de alguém, um amigo, um familiar, olha, agora estou com intolerância à lactose, agora estou com intolerância ao glúten, doença celíaca e tal, né? Parece que virou moda, é justamente essa bola de neve que se construiu e isso agora está trazendo todo esse efeito, porque tudo está acontecendo agora, não se ouvia falar a respeito disso há pouco tempo, né? Muito menos antigamente. Então, nós temos exame. Eu ou ele que vai falar? Desculpa. O doutor Enio pode falar, a pergunta era para a Rita, mas podem os dois falar. Pode seguir, deixa ele falar, então eu já complemento. Sim. Tá bom. Pode falar, doutor Enio. Não, eu ia citar apenas que realmente existe essa procura, e a gente diagnostica muito aquilo que a gente procura. Então, começou-se a procurar doença celíaca e se achou muito mais do que se esperava. Antigamente, o diagnóstico de doença celíaca era raro, e hoje é muito frequente, é bem mais frequente, talvez esteja sendo até sobrediagnosticada. Mas, basicamente, é isso que eu ia falar. Eu acho que passo a bola para a Rita. Vamos lá, Rita. O que a gente precisa tomar cuidado é sempre pedir exames para fazer avaliação. Então, não é porque o vizinho tem, a pessoa vai ter. O que nós temos, pessoas consumindo pão o dia inteiro. Café da manhã é pão, biscoito na hora do intervalo, não almoço é macarrão, à tarde é biscoito e à noite é pão. Então, essa pessoa ela vai ter a maior possibilidade de ter intolerância ao trigo, porque ela já não come uma alimentação balanceada. Então, são coisas diferentes. Outra coisa que é muito importante, que essa questão do trigo ser transgênico aqui no Brasil, aumentou a probabilidade das pessoas não conseguirem digerir de uma forma adequada esse trigo. Então, para você não ser taxativo e falar que você não pode prescrever glúten, trigo, ou gliadina, seja lá qual alimento que tem essa substância para todo mundo, precisa fazer os exames. A questão da proteína do leite, alguns pacientes, eles não conseguem digerir de verdade. Alguns pacientes, a lactose, mas tem que fazer exame. Se você não fizer exame, se você não corrigir o processo digestivo, daqui a pouco a pessoa não está comendo nada. A grande maioria do problema das pessoas são as carências nutricionais e a questão da digestão. Se ela vier no consultório, ela está falando que a comida já está ficando pesada, ela não sabe mastigar, você já tem que caminhar para um fonoaudiólogo. Ela não sabe fazer a mastigação da forma adequada, ela acha que no estômago dela vai ter dente e vai fazer todo o processo digestivo. Então, aí, ela pode consumir até maçã que ela não vai digerir. Você vai fazer o exame, vai dar sensibilidade à maçã. Então, tem muita coisa por detrás que deve ser avaliada simplesmente para, em vez de você ficar tirando o glúten, a lactose ou a proteína do leite. Então, tem que fazer os exames, ver onde está o gargalo, onde está o problema do paciente. Agora, imaginar que o estômago vai ter dente, essa é demais, né? Não, é porque as pessoas, se você pegar um paciente e acompanhar a mastigação, você vê que ele ingere o alimento inteiro. E aí no estômago, lógico que vai ter gastrite, lógico que ele vai ter refluxo, ele não come. Sim, então, a mastigação é importante. Então, faz parte do processo. Boca do estômago não tem dente, essa que é a real. Não tem dente, então assim, não vai fazer milagre. Cada parte do órgão vai ter uma função. Então, se você não ensinar o paciente a mastigar, você pode fazer uma dieta perfeita, não vai ter resultado. Então, as coisas tem que verificar qual o problema. Você mastiga? Você come direito? Você tem horário de almoço? O que você come? Como você prepara? Então, tem várias outras coisas, além de preparar, de orientar somente um cardápio. Como que ele deve comprar, como deve armazenar, qual a quantidade, várias coisas que você tem que abordar com o paciente. Faltando 10 minutos para uma, gente. Perguntas da nossa audiência. Dr. Ricardo Oliveira. Luciano Martins está no YouTube e pergunta se a Covid pode causar danos prolongados no cérebro de uma criança e como perceber se algo não está normal.
Ótima pergunta. Sim, a Covid, hoje a gente sabe que tem o pós-Covid, né? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, pode seguir. Consegue me ouvir? Sim. Tá. Hoje a gente sabe que desculpa a minha internet, realmente eu estou aqui no hospital, a internet é muito estável, né? A Covid tem o pós-Covid, é uma doença crônica e a gente pode sim, nós temos alterações neurológicas, já foram bem descritas alterações relacionadas à memória. Existem pessoas que contraíram a Covid e passam por um longo período tendo problemas de memória, problemas, alguns com alteração de comportamento, e o clássico, desde o início da Covid, foi a questão da perda do olfato, né? Que foi bem característico no início da infecção pelo Covid. Então, sim, o Covid pode levar a essas alterações crônicas, elas podem aparecer no sistema nervoso central. Doutor Enio, a Clarice Monteiro está no Facebook, pergunta se a rinite alérgica pode causar sangramentos constantes do nariz e como amenizar este problema, ela pergunta. Realmente, a rinite alérgica pode provocar sangramento. Imagina que o rinite é um processo inflamatório e que o vaso sanguíneo congesto, ele rompe com mais facilidade. É como um balão cheio e um balão murcho. O balão cheio estoura, o balão murcho é mais difícil. Então, é comum, e a maneira ideal de evitar é tratando a rinite, obviamente, e usando lubrificantes nasais, que pode ser o fisiológico, é o mais utilizado, para limpar o nariz, lavar o nariz, impedir que o nariz fique congestionado por acúmulo de poeira filtrada pela respiração. E quando é cirúrgico o caso? Existem casos cirúrgicos quando há obstrução, quando temos pólipos nasais, hipertrofia dos cornetos nasais. Então, existem casos que é necessário uma cirurgia desobstruindo a passagem, que deve ser feito junto com o tratamento da alergia, quando ela existe, afastando os alergizantes, poeira, ácaros, pelo de animais. Rita, pergunta aqui do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, acompanhando a gente pela Rádio Trianon todos os dias, ele participa aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, seu Jaime. Ele pergunta por que os anabolizantes são vendidos sem o efetivo controle, principalmente em academias. Na verdade, não deveria ser comercializado. Nós temos órgãos fiscalizadores que deveria fazer essa fiscalização, mesmo porque anabolizantes tem que ter uma prescrição médica, o médico vai fazer acompanhamento. Aí está errado. E mais errado é quem compra, porque aí abastece o mercado fica aí e as pessoas depois vão pagar o preço, porque elas vão ter patologias e elas vão voltar no médico doentes. Esse vai ser o problema. Errado quem compra, errado quem vende, errado quem deveria fiscalizar e não cumpre a sua tarefa. Dr. Wilson, a Valéria Guacelli está no Instagram e pergunta a sua opinião sobre os chamados sucos detox. Eles podem ou devem ser tomados diariamente? Pode ser tomado diariamente, não tem nenhuma contraindicação. E são alimentos, né, que são, igual foi feito na pesquisa, são alimentos que têm um maior benefício para a saúde, né? Então, pode usar diariamente sem problema nenhum. São alimentos, são sucos, né, de alimentos que são frutas, hortaliças e que têm um aproveitamento muito bom para o organismo. Eu acho que pode usar diariamente sem problema. Essa pergunta da Valéria... Só fazer um comentário a respeito de anabolizante, porque eu sou endocrinologista, né? Então, vem muitos no meu consultório. E a gente tem em qualquer cidade, hoje o tráfico de anabolizante é uma coisa escandalosa. É feito aplicações, injeções em vários locais aí que a gente já sabe. E eu trato, eu prescrevo o hormônio masculino, né? E tem várias formas, né? Que você faz cada 15 dias injetável, cada 90, gel, spray, né? E você tem que usar para quem tem insuficiência testicular ou hipofisária, para quem tem um hipogonadismo. Porque o hormônio masculino em excesso, ele dá insuficiência hepática, pode dar câncer de fígado e câncer de testículo. E, ao mesmo tempo, você usando hormônio masculino, você bloqueia a hipófise, vai diminuir a secreção
de dois outros hormônios, que é o LH e FSH, vai diminuir o tamanho do pênis, inclusive, e isso pode dar também infertilidade. É como se fosse um anticoncepcional masculino, ele vai funcionar. Então, não está contraindicado, não está indicado para quem não tem deficiência. Só para quem tem deficiência comprovada, como a Rita falou, com dosagens hormonais, e você tem que ver a causa para tratar a causa específica, né? Bem rapidinho, Rita, essa pergunta que eu fiz aqui para o Dr. Wilson, que veio da Valéria Guacelli, sobre os chamados sucos detox, o importante é que as pessoas façam em casa, que preparem lá com seus ingredientes, né, e evitem, muitas vezes, comprar com origem duvidosa, né? Se a pessoa puder fazer esse suco orgânico, melhor ainda, ele vai conseguir absorver mais ainda os nutrientes. O que a pessoa não pode ficar fazendo é fazendo preparações mirabolantes, fazendo só suco detox e achando que está tudo certo. Ela precisa comer. A comida de verdade vai trazer uma flora intestinal correta, adequada, ela vai ter uma questão de longevidade e de saúde. Tem várias as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que resolve fazer suco verde 3 vezes por dia e não come mais, porque quer emagrecer. Só que ela vai emagrecer sim, mas ela vai ficar doente também. Então, precisa tudo ter uma avaliação. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Então, precisa ser personalizado. Ô, Rita, nada em excesso é bom, nada em excesso é ruim, nem muito, nem pouco, né? Nem muito, nem pouco. E a última coisa, Mauro, é lembrar que sempre quando a gente for traçar um objetivo para o nosso cliente, não tentar fazer metas inalcançáveis. Não adianta um paciente de 100 quilos falar para ele que ele tem que pesar 50. Vai devagarzinho, se ele perder 10% do peso corporal dele, para a saúde dele, isso já está sendo fantástico. Minha gente, o tempo está em cima, bem apertado. O doutor Wilson está com a palavra, sua despedida e seus canais. Bem rapidinho, doutor. Eu queria agradecer aí o convite e agradecer também compartilhar de colegas tão experientes aí nas suas áreas, né? Eu agradecer ao Mauro pela oportunidade. Estou à disposição, né? E qualquer coisa que precisar, em outras oportunidades, estarei à disposição sempre, Mauro. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado. Doutor Enio Ziman, bem rapidinho, sua despedida e seus canais. Agradeço a participação, acho que foi bastante interessante, elucidou muita coisa, e quem precisar de mais alguma informação, encontra no dermatoenio.com.br ou no Instagram dermatoenio. Doutor Ricardo, sua despedida e seus canais, bem rapidinho. Boa tarde, obrigado, Mauro, todos os ouvintes aí do programa Gente que Fala, foi um prazer estar aqui. Deixo aqui o meu contato no Instagram, Dr. Ricardo de Oliveira. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição. Rita, sua despedida e seus canais. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Então, meu Instagram é nutricionista_Rita Novaes, Novaes com I. Legal, minha gente. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala, o espaço da quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Participaram com a gente hoje doutor Ricardo Santos de Oliveira, neurocirurgião pediátrico em Ribeirão Preto, o doutor Enio Ziman, aqui em São Paulo, médico dermatologista, a Rita Novaes, nutricionista, aqui também em São Paulo, e em Franca, o doutor Wilson Cunha Júnior, médico endocrinologista. Na mesa de som hoje com a gente, o Isaac Barros, valeu aí o apoio, Isaac, muito obrigado. O Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Musical Trianon na sequência, até às 6 da tarde, depois tem o Radar Paulista, apresentado pelo Renato Albuquerque, e antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça vem com as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau. Até amanhã.